Olá, meus amados, meus queridos amigos, a quem possa interessar nesta noite esse vídeo. Graças a Deus eu estou muito feliz por ser uma pessoa que livre, da religiosidade. Eu antes era muito religioso, demais, ainda mais quando eu fui para a igreja evangélica, mais religioso tornei, porque comecei a fazer tudo que os religiosos mandam, subir monte, jejum, aquela coisa toda que os religiosos fazem, evangelizava, fazia tanta coisa, até de madrugada eu cheguei a evangelizar, travesti, homossexuais, fiz vários trajetos aí, aqui em São Paulo, lugares perigosos, fui subir monte, fui em lugares terríveis, passei em cada avalado, cada lugar terrível, mas graças a Deus que nada aconteceu comigo, E eu tô aqui hoje falando que hoje estou despregando o que eu pregava. Porque a Bíblia, ela prega uma coisa e os religiosos pregam de outra forma. Eu era religioso, eu pregava de outra forma. Eu levava a mensagem da forma que eles me ensinavam, não como a Bíblia diz. Eles distorcem, a Bíblia, eles distorcem tudo, eles fazem tudo ao contrário que a Bíblia fala. Então, muitas coisas na Bíblia eles falam, espiritualiza, fala que é diabo, que é demônio, que é aquilo outro. Mas nada disso, Acontece que tem coisa que só Deus, para ter misericórdia, por causa da mentalidade. Então, estão com o cego, Eu também vivi lá 27 anos, li a Bíblia várias vezes, De capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. Eu fiz curso de teologia, essas coisas todas aí de religiosos, eu fiz. Ponto de pregação, fiquei 10 anos num lugar e mais uns 8 em outro. Minha vida foi essa de religiosidade. Mas hoje eu prego contra esse evangélico que eles pregam na igreja evangélica. Contra os religiosos. Não estou contra o irmão, a irmã, contra ninguém da igreja que frequenta a igreja. Eu estou contra os ensinos hoje, contra aquilo que foi ensinado para mim, que eu passava, e agora eu estou contra esses ensinos. Por quê? Porque não é bíblico, é coisa tirada da mente ali das pessoas, espiritualizando as coisas e fazendo coisa contrária que aquilo que Deus fala. Por exemplo, casamento. A gente sabe que esse casamento que ensina aí na igreja evangélica católica, é um casamento que não existe, Foi imposto desde mais de não sei quantos 1000 anos, 2000 anos, quase. Um jeito de fazer com que a pessoa fique preso numa igreja, principalmente evangélica. Eles falam, se você não casar, você não pode participar da Santa Ceia, não pode participar, não pode ser obreiro, não pode ser isso, pode ser aquilo. Tem que casar de qualquer jeito. Mas é uma coisa que não tem nada a ver esse negócio de casar. Basta você estar junto com a mulher, ela já é a sua esposa, Uma união estável, é a sua esposa, Respeita ela. Quando você passa a respeitar a mulher e amar ela e estar com ela, só ela é sua mulher, então já é a sua esposa. Então não precisa mais você ir em igreja, em cartório para registrar o fato. É lógico que hoje, nós vemos hoje tem mais livre-arbítrio, que tem o religioso, e tem também o civil, casamento civil. Casamento civil instituído pela lei do país. Mas também você não é obrigado a viver preso por uma lei do país. Se você quiser ficar com sua esposa, se uniu a ela, então não precisa se amarrar num cartório. É lógico que não. Antigamente entendia que você está em uma vida promíscua, você está na fornicação, você está nisso, naquilo outro. É uma coisa que é mentira, não tem nada a ver, é uma coisa que eles
ensina totalmente torto, não é bíblico. Porque aqui no livro histórico de Mateus 19, vou até colocar um óculos aqui de grau, tem um óculos sem grau e de grau. Esse aqui, ó. Olha o que diz aqui em Lucas 19, versículo 4. E ele respondeu: vocês não leram que o princípio Criador fez o homem e a mulher? E disse: por esta razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, os dois tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, aqui está falando que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unirá a uma mulher para ter uma união estável. Não está falando para você casar, chegar diante de um pastor, diante de um padre, diante de um guru, diante de um, sei lá, sacerdote qualquer e casar. Não está falando isso. Está falando que deixará o pai e a mãe se unirá uma mulher. Não é você registrar com um casado, fazer uma aliança, não é isso. Aliança é você e ela. É você amando a tua esposa te amando. É isso, é união. Muitas vezes a pessoa casa no papel, mas vive uma vida torta, traição, né? Vive um erro sobre outro erro, né? Então, muitas vezes isso daí os religiosos colocam como se fosse tem que fazer isso, senão vocês estão em pecado, estão isso, não tem nada a ver. Não está em pecado coisa nenhuma. Vocês estão em união. Muitas pessoas estão unidas, aí chega o religioso e sopra no ouvido dele: ó, você tem 20 anos de casado, você tem que casar. Se você não casar, você está em vida de pecado, você vai morrer, vai para o inferno. Mentira. Conversa fiada disso aí. Os religiosos chegando no seu ouvido e falar essas coisas. Querendo fazer sua cabeça para você fazer aquilo, para você levar tua esposa lá para um altar e ter que pagar, até desembolsar dinheiro para poder fazer aquele casamento. Como muitos por aí têm. Fazer isso. Então, isso aí, muitas vezes, é uma maneira de extorquir, de arrancar dinheiro também das pessoas. É uma forma. É umas coisas terríveis. Apresentação de criança, por exemplo. Não existe esse negócio de apresentação de criança. Se apresentou na época da lei. Nós hoje não estamos em lei, nós estamos na graça. No entendimento da graça com eterno. Que nem a graça hoje não exerce mais esse papel. A graça no ano 70 terminou. Aí veio o evangelho eterno, que é Cristo em nós. Então não precisamos mais disso aí. Apresentação de criança na igreja, casamento na igreja, esse negócio de santa ceia, não existe. Nada disso existe. Jejum, isso aí não existe. Jejum era para os judeus, não era nem para nós. E muitas vezes são impostos ali nas igrejas evangélicas que você tem que fazer jejum, consagração, você não precisa fazer aquilo para poder ser um obreiro, ser usado por Deus, né? E muitas coisas que eles ensinam totalmente torto, totalmente errado. E eu fico pensando, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo perdi dentro de uma igreja. É terrível a gente viver num lugar em posição, né, de obediência, de prostração diante de um pastor, né? Eu vivi assim, 27 anos, vivi na igreja evangélica. Quando era católico, eu ia também, todo domingo estava na igreja. Então era uma obediência cega na religião. Hoje eu vejo totalmente ao contrário daquilo que foi ensinado para mim. Porque eu comecei a enxergar, quando eu comecei a meditar na palavra, como foi ensinado, eu aprendi muito com o irmão, né, na internet, irmão Geraldo Moraes. Depois disso eu fui entender o Evangelho Eterno através do irmão também, né, que é um abençoado aí que tem na internet. Tem o Alberto Lírio e tem o outro irmãozinho que prega o Evangelho Eterno. Eu pude entender diferente. E através do irmão Geraldo eu aprendi. Eu vi que não existia esse negócio de dízimo, Santa Ceia. Então eu comecei a meditar naquilo, comecei a
ficar enojado, porque eu era obreiro, né? Eu era pastor, junto com o pastor, era com o pastor, né? Ajudava o pastor na igreja. Mas eu fiquei começando a sentir nojo das pregações, comecei a sentir mal de participar ali das pregações, de dar aquela ceia na boca dos irmãos, né? Dando aquilo, né? Pondo ali nas mãos dele o vinho. Comecei a enojar, comecei a ver, falei, meu Deus, esse negócio não tá errado. Antes disso aí, o irmão Geraldo falar, já entendi a Bíblia, já li a Bíblia, eu falava, pô, mas tô totalmente errado de acordo com os evangélicos ensinam, a Bíblia não é assim que está dizendo. Como aquela coisa lá do Ezequiel 14, né? Isaías 30, Isaías 14 e o Ezequiel 38, parece um negócio assim, que fala lá do rei Tiro, né? Que ele queria se exaltar, queria ser maior que Deus. Eles falam lá que ninguém evangélico prega que é um anjo. Você voltou contra Deus, ele levou um terço dos anjos para a terra. Não é, está falando do rei Tiro. Está falando do comando aqui na terra, não tem nada a ver com anjo. Tem várias coisas, né, que antes disso aí, antes do Geraldo passar esse entendimento, eu já vi aquilo e já achava estranho. Peraí, mas aqui está falando de um general, falando de um homem, rei Tiro, não está falando de um anjo. E eles falam que é anjo, né? É que nem em João 10 fala, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Ele já fala que o ladrão é o diabo, que veio roubar a paz, roubar a alegria, roubar a beleza, aquilo que você tem. Então, é tudo distorcido, né? É um ensino assim que a gente medita hoje, eu vejo, fala, meu pai, quanto erro, quanto tempo eu perdi dentro de uma dominação, sendo escravo dentro de uma igreja. É escravo, porque estava batendo cartão lá, tinha reunião de obreiro, tinha tudo, tinha que participar de tudo. Você tinha até que dar dízimo, dar oferta forçado. Ao que os irmãos tirar a oferta, você tinha que ter pelo menos R$2 para dar oferta, porque se você dá o exemplo para os irmãos dar, ali também na cesta, ali naquilo, né, quando ele ia tirar, recolher. Então há muitas coisas. Eu era terrível, era desse jeito. Eu também pegava no pé da minha esposa naquela época. Era uma coisa terrível naquele tempo que eu estava na igreja evangélica. Mas hoje eu posso enxergar diferente. Eu estou livre, tenho a sensação de tranquilidade, de paz. Não tem condenação na minha mente, que eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou ser condenado. Eu podia abrir falar uma palavra, muitas vezes eu gostava de falar, tinha umas coisas que eu falava umas palavras duras, palavras até torpe, né? Palavra que se fala torpe, que fala palavrão. Às vezes eu falava, nossa, aquilo lá para mim doía na alma. Parecia que eu já estava condenado a ir para o inferno. Mas hoje eu vejo diferente. Hoje eu vejo, não tem nada a ver, isso não me condena em nada. É uma coisa assim que a gente fica meditando, né? As coisas que eles fazem ali é terrível. Então, só Deus para dar entendimento àquelas pessoas que estão ali dentro da religião. Mas hoje eu vejo diferente. Por quê? Porque eu leio a Bíblia e interpreto na Bíblia, e não o que eles me ensinam. Porque na Bíblia não está dizendo aquilo que ele está falando. Então é por isso que hoje eu sigo a Bíblia, eu sigo a palavra. Eu não sigo o pastor, não sigo ninguém, não estou dentro de uma caixinha, dentro de um lugar. Não. Eu estou fora dessas congregações, fora desses lugares, e entendo muito melhor do que antes. Porque Deus me passou para mim esse entendimento através de meditando na palavra. Então é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, que está lá as dominações nas igrejas, falam assim, você saiu da igreja porque você ficou com raiva do pastor, por causa do irmão, por causa de A, B, você não tem oportunidade para pregar, você não sei o que, não sei o que. Eu já falei, irmãos, eu não tenho bronca nenhuma de irmão. O entendimento lá que não me satisfazia mais. Não é isso, não, eu pregava até bastante na igreja, nunca tive bronca com irmão nenhum, sempre estava lá dentro da igreja com os irmãos. Não saí por causa de irmão, por causa A e B, por causa de sair depois para poder ficar bebendo cachaça ou prostituindo, fazer coisa errada. Eu saí de lá porque o entendimento da palavra, não estava batendo mais. Ele ficava pregando e eu ficava olhando e falando, balançava a cabeça, não está errado.
Não é assim que na Bíblia está dizendo, né? Então a gente sai e as pessoas não entendem que você saiu por causa daquilo e começa a julgar você, né? Até o pastor da minha igreja falou para mim, ó, você sabe que você saiu da igreja, a mão de Deus vai cair sobre você e muitas coisas ruins vai cair sobre você. Começou a me ameaçar, entendeu? Chamou num canto e me ameaçou, falando essas coisas para mim voltar para a igreja. Aí eu falei, pode deixar a mão de Deus cair em cima de mim, ué, não tem problema não. Aí comecei a meditar, né? Hoje eu medito. O que ele falou para mim, eu vejo hoje caindo sobre ele, né? As coisas ruins caindo sobre ele. E eu fico olhando, meditando, falei, meu Deus, aí falou que caiu sobre mim as coisas, isso. Hoje eu tô vendo ele sofrendo as consequências de muitas coisas, porque tá pregando, né, no erro, no pecado, porque tá antibíblico, não tá fazendo o que a Bíblia diz, pregando com um religioso, então eles ficam debaixo de maldição, e as coisas ficam ruins pro lado deles. Por quê? Estão debaixo de maldição. Mas graças a Deus, hoje eu estou livre, estou feliz, estou contente, porque nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso para nos dar vitória. É isso que eu queria falar sobre o casamento, né? O negócio de casamento não existe na Bíblia. Está falando que Deus mandou o homem se unir à mulher. Unir não é casar. Unir, você está unindo. Você vai estar com a sua esposa e ficar com ela. Não está falando para você sair de sua casa e casar. Está falando para você deixar o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. Eles ensinam que tem que fazer aquele batismo, tem que fazer casamento, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, mas graças a Deus, hoje posso chegar diferente. Amém? Graças a Deus, uma ótima noite para todos, bom fim de semana.